Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje vamos estudar a parte introdutória do caderno do currículo antirracista da Prefeitura de São Paulo para os concursos de PEI, ATE e Professor de Fundamental 2 e Médio. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Além disso, se você está se preparando para algum desses três concursos, que inclusive o PEI e a TE já estão autorizados, e o Fundamental 2 e Médio tem um pedido de autorização, eu tenho apostilas pré-editais com atualizações gratuitas pós-editais para os três, vai ficar na descrição desse vídeo os links para adquirirem as minhas apostilas. E no caso do concurso PEI, eu tenho o curso de discursivas que eu lancei no último final de semana, valor R$ 50. Vai ficar também na descrição do vídeo o link para adquirirem. Inclusive, a parte 2 dessa aula estará exclusiva lá no curso de discursivas para o concurso PEI. Agora, vamos lá para a aula? Olá a todos, aqui é a professora Jéssica. Nessa aula, vamos estudar o currículo antirracista, publicado em 20 de novembro de 2022, que será cobrado no próximo edital do concurso PEI. E por que esse novo caderno do currículo da cidade foi lançado? Primeiro, a gente precisa entender o contexto histórico, que vem primeiro das lutas do movimento negro educador. A gente sabe que ao longo da história da educação básica nacional, a população negra brasileira foi muitas vezes privada do direito à educação. E quando finalmente houve o direito à educação, essa educação até hoje está disposta em um racismo estrutural que, mesmo que inconscientemente, praticamos no nosso ato docente práticas preconceituosas e principalmente racistas, de estereotipos e preconceitos sobre a cultura e a história afrodescendente. E foi por isso mesmo que em 2003 aconteceu, a publicação da Lei 10.639/2003, que inclusive foi um dos tópicos de uma das discursivas do concurso PEIF de 2023, sobre a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira, no qual garantiu que todas as escolas, tanto públicas como privadas, em todas as etapas da educação básica e também do ensino superior, foram obrigadas a incluir a história e a cultura afro-brasileira em seus currículos. E daí a Prefeitura de São Paulo, a SME, começou a publicar documentos orientadores da rede. Primeiro a gente tem, é claro, o currículo da cidade, lá da virada de 2017 para 2018, e depois a gente tem cadernos orientadores pedagógicos sobre essa temática da questão racial. Primeiro foi com o caderno Povos Indígenas, que temos ali orientações em relação aos povos indígenas. Aqui na cidade de São Paulo, a gente tem reservas indígenas, Dentro dessas reservas, temos escolas municipais, tanto da educação infantil, fundamental e educação de jovens e adultos, mas a gente tem a população indígena fora das áreas de preservação, que vivem nas áreas urbanas. Caderno, a gente tem várias orientações e também quebra de estereotipos, como por exemplo, a gente não fala mais índio, mas sim indígenas ou povos originários. É a mesma coisa do caderno dos povos migrantes. A cidade de São Paulo, historicamente, é uma cidade que recebe povos do mundo inteiro.
e nos últimos anos ainda mais, como por exemplo, questões humanitárias que acontecem na Venezuela, ou questões no Haiti também humanitárias, libaneses, também temos chineses, bolivianos, enfim, várias etnias cada vez mais vindo para a cidade de São Paulo. E a gente precisa tratar essas questões, como, por exemplo, a questão do acolhimento, a questão de combater o xenofobismo, a questão da quebra da língua, né? Como que na rede a gente vai atender uma criança haitiana que fala francês, como é que a gente faz essa quebra aí, ali da língua, né? Como também quebrar alguns estereotipos. A gente não fala aqui nos cadernos povos migrantes imigrante e emigrante, mas sim migrante, porque quando a gente pensa na ideia do emigrante, imigrante, a gente está separando a pessoa em dois, né? Aquele que sai e aquele que entra. E no caso, a pessoa ela é uma só, tem o direito a se movimentar pelo mundo. Como também não existe mais a nomenclatura imigrante ilegal, e sim não documentado. E no caderno da educação antirracista, a gente também vai encontrar quebra de estereotipos, de falas que estão enraizadas em nossa cultura, tal qual o caderno dos povos indígenas e povos migrantes, e também vamos ter orientações pedagógicas para tratar essas questões, certo? Portanto, esse documento divide-se em duas partes. A primeira parte é uma parte, vamos dizer assim, introdutória, que vai ser essa primeira aula, que são os embasamentos teóricos. Depois, a segunda parte já vem as reflexões e práticas antirracistas, tanto na educação infantil, como no ensino fundamental, e também na educação de jovens e adultos. Aqui a gente vai tratar apenas da educação infantil, que é o que abrange aqui o nosso concurso de PEI. O caderno é estruturado em 5 capítulos. Então, eu vou fazer um resumo rápido de cada capítulo, antes de entrarmos para a primeira parte introdutória da questão teórica. Então, vamos lá. Na parte 1, é desvelado conceitos para uma educação antirracista. Tratamos de conceitos que muitas vezes podem ser mal interpretados pelas educadores, trazendo prejuízo para o avanço das relações raciais no interior da escola. Portanto, nesse primeiro capítulo, vai falar das questões que estão enraizadas nessa sociedade que está disposta nesse racismo estrutural. E mesmo sem querer, muitas vezes na nossa prática, acontece da gente praticar atos racistas, mesmo sem querer, porque está enraizado, porque estamos dentro desse complexo estrutural racista que vivemos em nosso país, né? Na parte 2, das intenções às ações, o cotidiano nas unidades escolares. Convidamos para reflexões acerca de posturas e práticas que acontecem no cotidiano e que já deveriam ter sido superados, como abordagem dos conteúdos de história e cultura afro-brasileira e africana apenas no mês de novembro, considerando-a uma temática pontual e não algo que deve ser parte do fundamento pedagógico e curricular. Aqui a gente cai na mesma problemática em relação aos povos indígenas. Vamos lembrar dos povos indígenas só no dia do índio, lá em 19 de abril. Não, né? Mesmo porque, se a gente for ver no currículo da cidade da educação infantil, a rede não trabalha com datas comemorativas. Então, essas datas são temáticas pontuais, mas a questão antirracista tanto faz antirracismo em relação aos povos originários, aos povos migrantes ou à população afrodescendente brasileira, precisam ser trabalhadas o ano inteiro nos centros de educação infantil. Na parte 3, chamamos a atenção para algumas das interseções de opressões que podem ocorrer e que nem sempre estamos atentas para identificar e intervir. E aqui entra a questão do antirracismo
também nas questões de raça e gênero, e também na questão de raça e deficiência e a especificidade da educação de jovens e adultos. Na parte 4, áreas do conhecimento e educação antirracista. Buscamos destacar em cada área os principais pontos que devem ser considerados para o fortalecimento das ações voltadas para o cumprimento da Lei 10.639/2003 nas unidades escolares. Na parte 4, vai tratar das orientações pedagógicas na parte do ensino fundamental em cada componente curricular. Então, essa parte 4 você também não precisa estudar. Na parte 5, que é bem rápida, daí essa você vai ver, que é seguindo na trilha para uma educação antirracista, que é o fechamento aqui do caderno antirracista. Deixamos nossas considerações finais para este momento que buscamos, por meio desse documento, trazer todas as educadores e educadoras para a trilha da educação antirracista, caminhando com firmeza e sentindo-se amparadas para dar passos cada vez mais largos. Agora vamos para a parte 1, embasamento teórico que embasa tudo isso em relação à educação antirracista. E precisamos quebrar alguns conceitos. O primeiro é a branquitude e o processo de branqueamento, lugar de fala, raça e racismo, discriminação e preconceito. Começando pela branquitude, o processo de branqueamento. Contexto da miscigenação brasileira, da cultura do estrupo. O que seria, né, essa cultura, né, essa mistura? Se a gente for pegar, por exemplo, a questão colonial dos Estados Unidos, a questão colonial, os colonizadores, né, ingleses, foram para os Estados Unidos para moradia, para se estabelecerem naquelas terras. Já aqui, a colonização portuguesa foi para a exploração dessas terras. Já a colonização portuguesa foi para a exploração das terras brasileiras. Então, é um contexto diferente. Além disso, Portugal é um país que historicamente não era um país muito populoso. Lá por volta de 1500, eram em torno de 500 mil portugueses morando em Portugal. E, portanto, desde o começo da colonização, vieram poucos portugueses. Por isso, um país desse tamanho, que ao longo da história a gente viu também que outros países europeus tentaram também colonizar o Brasil, Portugal precisava ter bastante gente aqui, né? Para o pessoal de fora não tomar de conta do que era deles, né? Por isso, precisava aumentar a população. Como vou aumentar a população se eu nem tenho tanta população assim, né, portuguesa? Vamos nos misturar primeiro com os povos originários que já estavam aqui nessas terras, que é os povos indígenas, e depois, quando veio a população africana escravizada, começou também essa mistura com os escravizados, né? Por isso que a gente tem essa miscigenação, ao contrário dos Estados Unidos, que sempre foi essa questão dos brancos escravizados muito separados, sempre se evitou ao máximo essa mistura de raças, né? Tanto que nos Estados Unidos a população negra é uma minoria, ao contrário da brasileira, que é praticamente a maioria, né? Também entra na questão da obra Casagrande e Senzala e o mito da democracia racial, do autor estudioso Gilberto Freire, no qual ele faz um estudo sobre todas essas questões da miscigenação e ele também é o primeiro que defende essa questão, embora ele faz algumas comparações com a questão do racismo nos Estados Unidos meio controversas, como por exemplo, falar que os Estados Unidos é pior porque lá tem, por exemplo, bairro só para branco, bairro só para preto, e no Brasil não, mas a gente sabe que é mentira, não é explícito como foi nos Estados Unidos. Mas, por exemplo, as favelas é bairros de negros, porque quando os negros finalmente tiveram a liberdade, né, acabou a escravatura,
eles foram enxotados ali das fazendas, e o que sobrou para eles? Ficar nas periferias dos grandes centros. Ali foi se criando as favelas. Querendo ou não, houve essa separação de bairros e temos, se a gente for ver, até hoje. Isso é um exemplo. Então, não é algo explícito como os Estados Unidos, mas está sim enraizado em nossa cultura. Outra questão importante é o branco como padrão humano. Então, sempre foi aquela questão, o europeu, né? O europeu é o superior, é o padrão de humano perfeito, e tudo que não é branco, como o negro, como o asiático, como os povos originários, não podem ser considerados humanos, né? A questão do branco, do poder, da branquitude, quando a gente fala de branquitude, é as pessoas que estão no poder ali dos grandes centros de comunicação, dos centros econômicos, dos centros de produções, e essas pessoas que não querem que a maioria tome o poder. Por isso que muitas vezes o racismo é usado para enfraquecer a população que é maior, para que essa minoria não perca o poder, o controle das coisas que ela controla, né? O século XIX também trouxe teorias eugenistas, principalmente ali com Dom Pedro II, né? Que ele acreditava nessa questão de embranquecer a população brasileira, de acabar com essa questão aí de misturar, de ter cada vez mais ali branco com branco, embranquecer a população, tanto que ele incentivou, né, no século XIX, a migração de europeus, dando terras, ao contrário dos povos africanos que vieram escravizados à força. O pessoal que veio da Europa, italianos, espanhóis, alemães, ganharam terras, ganharam dinheiro para vir aqui. Praticamente ele pediu, pelo amor de Deus, para vir para cá. Para quê? Para embranquecer a população, né? Também a questão do branqueamento da população como política de Estado no Brasil. Foi exatamente o que Dom Pedro II fez, né? Então, a gente vê todas essas questões ajudaram para a gente ter uma estrutura de racismo estrutural aqui no nosso país. Outra parte importante aqui do currículo da educação antirracista é o lugar de fala. O que é o lugar de fala? Em resumo, o lugar de fala não implica em apenas as pessoas negras podem abordar o racismo, mas convida a reflexão sobre como nossa posição social singulariza nossos discursos e questiona a universalidade do pensamento branco europeu. Reconhecer o próprio lugar de fala significa admitir que não falamos por todas as pessoas, considerando as diferentes formas como homens e mulheres, brancos e negros, são ouvidos em uma sociedade marcada pelo racismo e sexismo. Portanto, quando a gente fala da questão do racismo, o branco tem o seu lugar de fala, porque a gente sabe que quem comete o racismo, na maioria das vezes, ao longo da nossa história, foi o branco. E o negro tem o seu lugar de fala, porque quem sofre o racismo é o negro, né? Algo que o branco não vai sofrer. A gente entra na questão do preconceito. O que é preconceito? É um preconceito, uma pré-definição de algo que eu desconheço. Ou entra também a questão do bullying, da zoeira, mas o racismo vai além, ele subjuga as pessoas, ele limita as pessoas, seja de forma institucional, econômica, histórica, cultural. E a população branca nunca foi subjugada pela população negra, e sim foi ao contrário. Então, por exemplo, a gente encontra até mesmo na obra do Silvio Almeida, que com certeza também vai cair nesse pouco SPEI, racismo estrutural, não existe racismo reverso, certo? Então, o branco não tem lugar de fala ao dizer que sofre racismo, tá? Quem tem esse lugar de fala é o negro. Então, cada um vai ver o seu lugar de fala, mas todos precisam falar sobre o racismo, porque o racismo existe e se você não quer admitir,
é porque você faz parte do mesmo. Então, racismo existe e cada um tem ali o seu lugar de fala. O objetivo é convocar educadores e profissionais da educação a entenderem que todos têm responsabilidade na promoção de vivências antirracistas. Lugar de fala, representatividade e protagonismo não são a mesma coisa, mas compreender esses termos ajuda a entender o papel de todos na luta contra o racismo. Então, essa é a ideia. Cada um tem o seu lugar de fala, mas certas questões só a população negra que sofre na pele todos os dias pode falar quando se fala na questão do racismo. Agora vamos entrar na questão de raça e racismo, que também a gente encontra lá no livro do Silvio Almeida. Conceitos de raça criado no século XIX para separar a humanidade com base na visão eurocêntrica, que inclusive estava na sua segunda onda de colonização, né, de expansão, principalmente no continente africano e também no continente asiático, separando a humanidade em três raças: o branco, que é o povo europeu, os amarelos, né, os asiáticos, os povos originários, e a população negra. Daí entrou três conceitos racistas. O primeiro, do branco como humanos, aí entrou também a questão religiosa, né, que muitas vezes dizia que a população negra não tinha alma, que eles não eram dignos da salvação, e coisas assim que eu não vou entrar em detalhes, que eu também não vou me aprofundar nessa questão religiosa. Mas muitas vezes usaram as religiões para enaltecer esse aspecto do branco como humanos. Também entrou o conceito de não brancos como indivíduos inferiores, teorias eugenistas do século XIX. Daí eu volto a relembrar lá de Dom Pedro II, que queria embranquecer a população brasileira. E por quê? Dom Pedro acreditava que o Brasil não ia para frente, porque essa população misturada é, trazia uma população brasileira inferior. Por exemplo, misturar com um índio que era preguiçoso. O índio não é preguiçoso. Na verdade, o índio, ele não queria ser escravizado e ele resistiu ao trabalho forçado, ao trabalho escravo. E por causa disso, os portugueses associaram os povos indígenas ao povo preguiçoso, mas isso não é verdade. A mesma coisa de falar que o negro é mole, por exemplo, até hoje tem gente que fala, baiano preguiçoso, baiano mole, e também não é verdade. Também resistiram a essa questão de estar escravizados. Então acabaram sendo associados de maneira preconceituosa, que também não é verdade, que não gostam de trabalhar ou que são moles. Então foi por causa desses estereotipos criados que se criou essa questão dos indivíduos inferiores. E também entra a questão do racismo científico, para explicar de maneira científica, entre aspas, só que não, a inferioridade da população negra perante ao branco. Como, por exemplo, dizer que o negro tem um QI menor em relação ao branco, que não é verdade. Essa primeira parte, ela fecha dando alguns exemplos para o fortalecimento da identidade da cultura afrodescendente nas unidades escolares, como primeiro, valorização da estética e das culturas e matrizes não só afro, como também indígenas, imigrantes, porque a gente entra na questão, por exemplo, da negritude, não só a negritude dos afrodescendentes, mas também dos migrantes, como por exemplo, os haitianos, os africanos, nigerianos e de outros países africanos. Também a gente tem que quebrar estereótipo. Por exemplo, eu vou promover na escola um projeto com máscaras africanas, certo? Mas essa máscara vem de onde? Da África, tá? Mas a África é um continente que tem mais de 50 países, fora os povos, que na verdade, para quem não sabe, né, os países, né, a divisão política foram ali determinadas pelos europeus, mas na verdade a gente tem milhares de povos e culturas africanas.
Então, onde que vem essa máscara aí do projeto? Vem da Nigéria, vem da Tanzânia, sabe? Tem que explicar isso também, porque cada povo tem uma cultura ali dentro do continente africano, né? Também o respeito à diversidade religiosa, é claro. A educação é laica. A gente não vai por questões religiosas. Mas, por exemplo, quando eu estava no ensino fundamental, eu trabalhei no quarto ano o gênero textual mito. Porém, eu fiz algo diferente. Geralmente, quando a gente trabalha o gênero textual mito, a gente acaba trazendo só mitos gregos e romanos. Mas além dos mitos gregos e romanos, eu também trouxe para os meus alunos mitos africanos e mitos indígenas. Então a gente não pode ficar preso só na questão europeia. E quando a gente trata de mito, a gente também trata da questão religiosa, né? Tudo, é claro, tratando da questão histórica e cultural. Não vai ser nenhuma imposição religiosa, mas é preciso ser tratada. E também respeitar aquele estudante que tem a sua religião, tanto faz matriz africana ou qualquer outra, precisa ter esse respeito à diversidade religiosa. Outro ponto importante é a escolha de livros e materiais focados na diversidade. Então, a gente tem que ter cuidado na escolha dos livros infantis que a gente vai promover as leituras ali para as crianças. Muitos livros são livros ultrapassados, que trazem estereotipos, como, por exemplo, aquele livro da menina bonita do laço de fita. Outro livro também que é bastante racista, que é As Cores de Mateus, que foi, eu não sei na Prefeitura de São Paulo, mas em alguns municípios, como Sorocaba e Caieiras, que é o município que eu trabalho atualmente, foi banido esse livro. Então, a gente tem que ver livros que não tragam estereótipos racistas e que tragam cultura afrodescendente de maneira protagonista, para valorizar os mesmos, para a criança se sentir representada naquelas histórias, naqueles livros. E para fechar aqui, a questão da educação antirracista a todo momento. Então, a gente começa a educação antirracista desde lá do SEI até a educação de jovens e adultos. E não fica só no 20 de novembro, fica durante todo o ano. E como a gente garante isso? Primeiro, no nosso planejamento, mas o nosso planejamento tem que estar em acordo com o projeto político-pedagógico da escola. Portanto, as escolas precisam garantir no seu projeto político-pedagógico ações para a educação antirracista. E a partir do PPP da escola, eu vou fazer meu plano de trabalho contendo as questões da educação antirracista, inclusive garantindo essas questões no meu cotidiano de trabalho. Ações contínuas que contemplem desde a educação infantil até a EJA, como eu já tinha mencionado, certo? E na próxima aula teremos a segunda parte, no qual eu vou trazer aqui as questões da educação antirracista na educação infantil. Como ela pode acontecer na prática? Bom, até a próxima. Tchau!